Estamos de volta e hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro da França que eu escolhi, né, que é o Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Provavelmente não é assim que fala o nome dela, mas... perdão. Eu vou deixar o livrinho... Dá pra vocês verem? Onde é que fica melhor? Aqui, né? Bom, esse livro, como eu mencionei lá no vídeo de introdução, já tem um tempo que ele tá na minha lista de desejados. Eu escutei algumas pessoas falando muito bem, elogiando muito esse livro, só que eu confesso que eu não tinha ideia do que se tratava. De verdade, assim, eu imaginava uma coisa e acabou que foi completamente diferente. Tanto que eu tava tão aleatória nessa história que eu só fui perceber que ele foi baseado em fatos reais quase terminando a história. Porque eu vi a nota de rodapé lá do negócio do julgamento da Tituba e tal. Aí eu, peraí, como assim julgamento da Tituba? Como assim que os documentos estavam perdidos? O que tá acontecendo? E aí eu fui pesquisar, fui me, concentrar melhor no que eu estava lendo. E, gente, amei. Amei. Eu achei muito bacana. E uma das coisas que eu achei mais geniais nessa história foi... dá pra você ver perfeitamente que a autora fez uma pesquisa sensacional para escrever essa história. Ela consegue... porque o que acontece? A história da Tituba se passa ali em 1680, 1690. Então, assim, não é de surpreender que pouco se tem sobre a história dela. Principalmente por ser uma mulher negra escrava. Então, assim, menos ainda tem, né? A gente vai depois, eu vou explicar pra vocês a parte ali do julgamento, né, das bruxas de Salem, que aconteceu e que foi um marco muito grande na história mundial. Todo mundo conhece Salem, lá nos Estados Unidos, né, em Massachusetts, como a terra das bruxas, né? E, enfim, a gente vai chegar lá. O livro ele foi classificado como romance, mas a gente pode facilmente entender ele como meio que um romance biográfico, sabe? Porque a autora pegou todos os documentos disponíveis sobre a história da Tituba e ela preencheu as lacunas. Por exemplo, alguns historiadores têm dúvidas sobre a origem dela. Alguns falam que ela foi... que ela era africana mesmo e que ela foi depois, né, de ser capturada para ser escrava, e ela foi levada a alguns países aqui da América Central, da América do Sul, e aí depois ela foi para os Estados Unidos. Alguns historiadores, e a grande maioria deles, acreditam que ela nasceu em Barbados, né, uma ilhazinha da América Central. Ela é da América Central ou ela chega a ser da América do Norte, hein? Enfim, ela é de Barbados e ela foi depois levada para Boston. De toda maneira, a autora seguiu essa ideia, né, de Barbados, dela ter nascido lá. A mãe dela, na história, veio da África. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Bom, a gente tem então, como eu mencionei, né, pode ser entendido como um romance biográfico, mas eu acho que a principal característica dele é mesmo o romance de formação. A gente vai acompanhar a gravidez da mãe da Tituba, a gente vai acompanhar também o enforcamento dela, né, um motivo bem compreensível. Assim, não o enforcamento, mas o que ela fez, que levou ela a ser enforcada. Não julgo, faria a mesma coisa. A gente vai acompanhar a infância dela, que foi bem difícil, mas em comparação às outras crianças da região ali dela, a gente percebe que ela tinha pelo menos o amor do pai, sabe? Ela tinha um vínculo muito forte com o pai dela, que era o pai adotivo, porque a mãe, ela foi estuprada. E aí teve a Tituba, e aí o relacionamento das duas não era nada agradável. A mãe não conseguia, assim, olhar para a criança e não ver o estuprador, né? Então,
Isso, infelizmente, é uma possibilidade, né, em casos desse tipo, e não tem nem o que dizer, né, tipo, enfim. E, bom, depois que a mãe, né, foi enforcada e tudo mais, ela meio que se retirou das fazendas de algodão, ela já não queria... Ela saiu, ela simplesmente saiu, assim, da propriedade, e ela foi adotada pela Manaya. Perdoem a mal pronunciação dos nomes. Ela era uma senhora já que vivia no meio do mato, naquela casinha, sabe, de madeira, de um cômodo só, e ela vivia da natureza, ela vivia para a natureza. Isso reforça muito o estereótipo de bruxa, né? Tipo, ai, bruxaria e tal, não sei o quê. Porque essa mulher, essa senhora, né, tem os conhecimentos naturais. Ela entende, tipo assim, as propriedades das plantas, né, a capacidade que elas têm de curar feridas, melhorar dor crônicas e afins. Então, assim, por mais que as pessoas considerassem ela uma bruxa, elas recorriam sempre a ela para curar todos os males, né? Então, assim, tinha esse estereótipo mesmo, as pessoas tinham até um certo receio de estar com ela, mas na hora do aperto, todo mundo ia lá, entendeu? Acho controverso isso daí. Mas então a Tituba, ela foi meio que adotada, né, por essa senhora, e ela se tornou aprendiz dela. Porque, inclusive, no livro vai ser mencionado várias vezes essa capacidade que ela aprendeu de... esse contato, né, de lidar com a natureza, de, tipo assim, tirar proveito, né, desses produtos naturais e de conversar, de ter contato com os invisíveis. É assim que a autora traz pra gente, até essa questão religiosa mesmo, dessa matriz africana e tudo mais, mas então é assim que eu vou conversar aqui com vocês. Então, a Tituba cresceu ali, isolada nessa cabaninha no meio do mato, e acabou que, de novo, além de reforçar esse estereótipo da bruxa, foi criado tipo um mito acerca dela, né? Então, tipo assim, sempre que ela ia pra cidade, as pessoas, nossa, olha, aquela é a Tituba, sabe? Assim, ela tem uma aura, assim, de medo e admiração, e que ela era a única pessoa capaz de curar as doenças mais estranhas, enquanto que a medicina não sabia, a Tituba resolvia. Sabe, assim, ela tinha realmente uma fama ali. E aí tudo foi, assim, só ladeira abaixo, depois que ela conheceu um senhor, um homem, chamado John Indian. Ela se apaixonou por ele, e ela utilizou, né, do conhecimento dela ali para fazer com que ele se apaixonasse com ela. E aí eles ficaram juntos, eles começaram um relacionamento, e parênteses aqui, porque não se sabe o grau de relacionamento desses dois. O John Indian é de fato uma personalidade assim, real, mas não se sabe se eles de fato tiveram um relacionamento amoroso ou se eles eram apenas duas pessoas que ficaram juntas ali na propriedade, que foram vendidos depois para trabalhar em Boston, né, em Salem. Então não se sabe. Porém, a autora optou por esse relacionamento amoroso entre os dois. E eles meio que funcionavam de apoio, né, um pro outro. Mas o que acontece? A Tituba, ela era mais dependente do John Indian porque ele passou a vida inteira trabalhando na mesma propriedade com a mesma senhora. Enquanto que a Tituba, ela passou a grande parte da vida dela isolada no meio do mato. Então, assim, esse relacionamento meio que faltava para ela, sabe? Essa capacidade de se relacionar com outras pessoas.
E aí ficava mais complicado ainda para ela a questão da religião católica. Para ela, tipo assim, se tinha uma coisa que não fazia sentido, era essa tal da igreja. A religião católica, ela não entendia. Ela não entendia não só o que ela não entendia era o seguinte: o que o Deus, né, prega era completamente diferente das ações dos católicos, né? Não precisa nem ir lá longe em 1600 para entender isso aí, né? A gente tem até hoje. A pessoa vai todo domingo lá na igreja, reza, acha que tá assim, que é um cidadão do bem, mas só faz merda durante a semana, né? A gente sabe bem como é que é essa história. E aí, né, depois que eles... e agora eu fiquei na dúvida se eles chegam a casar, sabe? A ter, tipo, um ritual, assim, de casamento. Não lembro. Mas eles se unem e a Tituba vai, então, trabalhar na propriedade que o Joe Indian trabalha. Ela vai servir como... como fala? Qual que é a palavra? Tipo uma... Não é dama de companhia. A mulher é escrava, no caso, mas é aquela que fica em casa, sabe, tipo, dentro de casa, servindo a senhora. Enquanto que o Joe Indian fazia os trabalhos de campo, né, trabalho manual e tudo mais. Bom, aconteceram algumas coisas ali entre a Tituba e essa senhora. Essa senhora ficou muito doente, ela acabou falecendo. E a Tituba achou assim que, como vingança, a senhora até chega a falar. Tipo, você acha que sua vida vai melhorar agora que eu morri? Ela vendeu tanto a Tituba. E o seguinte, a Tituba, ela nasceu livre. Ela não era escrava, mas ela foi colocada na situação de escrava. E aí a senhora foi lá e vendeu ela. Ela falou assim, mas eu não era nem sua propriedade para ser vendida. Por que você tá me vendendo aí? Só que ela, tipo assim, ela meio que não levou isso adiante porque ela estava com o Joe Indian. Ela se sentia segura, ela se sentia, tipo assim, é o parceiro dela. Então, tipo assim, se ele for, eu vou. Então, a senhora lá percebendo isso, acabou lucrando em cima da liberdade dela. Ela foi vendida, então, para o Samuel Parris. Ela foi vendida para o Samuel. E o Samuel era um comerciante ali, né, América do Norte, América Central. Ele fazia esse trajeto e ele era, tipo, bem escroto. E aí, depois que ele mudou para Boston, ele se tornou padre. E aí, ele foi designado a Vila Salem. E aí, aqui, outro parêntese, tem Salem, é uma cidade, só que ela pode ser entendida como 2 em 1. A gente tem, tipo, Salem cidade e a Salem vila. A cidade, ela, tipo, eu não sei se ela era portuária, mas era onde o comércio acontecia, onde tinha riqueza, né, e tudo mais. E a gente tem a Salem vila, que era uma vila, né, tipo, era uma vilazinha, assim, que 2 famílias principais que controlavam, né, tudo que acontecia ali. E era extremamente religiosa, tipo, muito, muito, muito religiosa. E aí ele foi designado à Vila Salem para ser um pároco lá e meio que comandar ali a religiosidade local. E por muitos anos, por algum tempo, o relacionamento dessa família fluiu, né? A Tituba, ela foi bem aceita dentro da casa, inclusive ela ajudou muito a esposa do Samuel. Ela era aquelas mulheres bem sensíveis, bem fracas, frágeis, né, de saúde, e a Tituba deu uma recuperada ali nela, justamente por causa dos conhecimentos naturais dela. E essa senhora tinha uma filha, e a sobrinha também morava com eles, porque parece que perdeu os pais, ela ficou órfã, e aí ela foi morar com ele. Só que aí a sobrinha, ela era mais velha, ela devia ter uns 12 anos, enquanto que a filha original, né, tinha uns 9 anos. E aí depois de um tempo,
na vila de Salem, essas meninas começaram a ficar meio distante assim da Tituba, começaram a tratá-la muito mal e elas passavam mais tempo fora de casa com os locais, né, do que dentro de casa, como era de se esperar, né, de crianças bem pequenas. Até que um dia a sobrinha começou a apresentar comportamentos errôneos. Ela via a Tituba, ela caía no chão, começava a gritar, espernear, se contorcer toda, e teve assim vários episódios assim de febre alta e coisas desse tipo assim. Ela não ficava no mesmo cômodo que a Tituba. A mãe e o pai, né, o Samuel, eles começaram a perceber isso e começaram a achar muito estranho. Só que o Samuel, até esse ponto, por mais escroto que ele fosse, ele era meio que sensato. E aí ele virou e falou assim, chama o médico. Né? Ele não partiu, tipo assim, logo pra essa questão de possessão, de ai, tá, é o demônio. Ele não, sabe? Ele falou assim, não, eu quero o relato médico primeiro, pra depois a gente ver o que vai fazer. A gente ficou uma escuridão aqui agora, que agora eu fiquei até com medo. Será que isso é chuva? Olha, que escuro que tá. Mesmo com a luz aqui. Que medo. É sempre assim, gente. Você começa a falar de espírito, de demônio, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Ah, depois eu falo que eu tenho medo, vocês não acreditam. Onde que eu parei? Essas meninas, a sobrinha, né, começou a demonstrar esse comportamento idiota e tal. A menininha também começou com esses comportamentos. O médico chegou aí na casa, né, do Samuel, ele fez vários exames nas duas e ele falou assim, olha, de físico, elas não tem nada de errado com elas. Nada que eu possa comprovar. Isso com certeza é coisas sobrenaturais. Já viu, né? Pois é, sobrou pra Tituba, coitada. E aí é interessante falar que essa caça às bruxas já acontecia há bastante tempo, né, na Europa, até mesmo nos Estados Unidos já haviam alguns casos, mas esse caso de Salem ele ficou muito famoso. A gente teve então essa acusação, né, da Tituba e mais duas mulheres. Uma era mendiga ali da região, ela vivia, né, em situação de rua, e a outra, o que era a outra, hein? Eu não lembro, mas é a Sarah Good, a Tituba e a Sarah Osborne. Elas foram acusadas de bruxaria. E bom, isso tudo aconteceu em janeiro de 1692. Em março, aí essas três mulheres foram presas, e aí em março começou um inquérito público. Então, assim, vieram autoridades de fora de Salem para investigar, para interrogar as pessoas. E aí, quando esse inquérito foi anunciado, você precisa de ver a quantidade de testemunha que apareceu, sabe? Assim, quantidade de gente que, nossa, não, é bruxa mesmo, eu vi ela fazendo tal coisa. Me ajuda aí, né, povo? É difícil defender vocês aqui. Bom, a Tituba, ela percebeu que era um povo muito católico e que para eles essa situação, né, com o demônio era muito importante. E aí aqui, assim, não dá pra gente afirmar historicamente se ela foi instruída a agir dessa maneira ou se foi de fato uma percepção que ela teve, mas de qualquer forma ela assumiu que era uma bruxa. Ela não só assumiu, como ela se arrependeu de ser isso. E aí eu achei genial, porque ela ainda colocou a posição dela como uma mulher negra escrava de servidão. Tipo assim, eu sou uma escrava, então a minha condição é de servir. Então quando o demônio chegou pra mim e falou que eu tinha que fazer tal coisa, eu fiz. Olha isso, gente, a mulher jogou na cara deles o negócio, entendeu? Eu achei genial. Agora, se isso é real ou não, não interessa. Eu achei genial de qualquer forma.
Então a Tituba, ela confessou e aí ela falou, não, porque era um bicho grande, com 100 olhos. Ela trabalhou na fantasia católica ali sobre o que seria o demônio, né? E o mais importante, né? Ela se arrependeu disso. E aí, como que, né, as figuras ali de poder do julgamento ali, tanto o juiz como os responsáveis pelo inquérito, todo mundo da Igreja Católica ali, como que eles vão julgar uma pessoa que se arrependeu? Perceberam aí a genialidade? Então a Tituba, ela, tipo assim, ela continuou presa por um tempo, porque o Samuel Paris, que era o responsável por ela, não quis pagar a fiança, então ela ficou ali por um tempo, mas ela não foi executada, olha só, né? Enquanto que as outras duas foram, né? As duas Saras, elas foram executadas. E as duas Saras, elas negaram até o fim qualquer tipo de, sei lá, de envolvimento com Satã, de qualquer tipo bruxaria. Elas negaram até o fim. Ao contrário da Tituba. Só que o que acontece? Tituba, uma mulher negra, escrava, não é de se espantar que os documentos dela foram apagados da história, que a história dela foi apagada, né, da história, do evento, né, dos julgamentos de Salem, enquanto que não foram só essas 3 mulheres, não, teve mais pessoas que foram arrastadas, né, nesse caso, que foram executadas, mas eram o quê? Na sua grande maioria eram mulheres brancas. E a gente tem, inclusive, pessoas de classes mais altas envolvidas nisso. Então, assim, a gente tem documento dessas pessoas, mas não tem o documento da Tituba. Olha só, né? Bom, a Tituba saiu, né, da prisão e ela deu os pulos dela lá, ela conseguiu voltar para Barbados. E aí a gente tem, então, o final da história. E aqui eu acho importante ressaltar que, como eu mencionei, existem vários relatos dos julgamentos de Salem, né? Tanto Samuel Parris é um personagem real, né? Ele de fato existiu. A Tituba e o John Winden eram escravos dele, real, assim, oficial. O envolvimento, né? Esse inquérito público é real. Então, assim, a autora, ela preencheu só mesmo, assim, pequenas lacunas que não contém, né, documentação histórica para montar para completar a história da Tituba. Tanto que depois que ela foi solta, né, não se tem relato dela. E aí a autora deu um final para a vida, né, da Tituba e tal. Então, assim, é uma história muito interessante, é muito bacana e ela é muito real. Por mais que ela tenha usado, né, um recurso romântico ali para preencher essas lacunas, fez super sentido, de verdade mesmo. Depois vocês pesquisem aí na internet, tem vários artigos falando, né, sobre os julgamentos de Salem e vocês vão ver que é mencionada a Tituba, é mencionada as 2 Saras, é mencionado o Samuel, o John Winden, né, como eu falei, que são personagens importantes e que desempenharam um papel muito importante no desenrolar de tudo, né. Então, gente, eu achei muito, muito bom esse livro, eu acho que vale super, super a pena. E para completar, né, se você acha interessante essa posição de bruxas, né, de mulheres bruxas, e como que foi o desenrolar disso, existem 2 episódios do República do Medo, né, um podcast que eu acompanho, em que eles falam sobre bruxaria, né, e a representação da mulher dentro deste contexto. E eu achei, assim, muito legal. Eu vou deixar os episódios aqui pra vocês, o nome dos episódios, e vocês podem encontrar facilmente aí no Spotify, ok? E é um complemento super bacana, né, da história. Inclusive a Carol, né, uma das que fazem lá o podcast,
ela tem doutorado nisso, gente, doutorado em bruxaria. Eu achei isso genial. Então ela tem um conhecimento, assim, muito grande sobre esse assunto. Ela chegou a visitar Salem, ela tem, assim, ela tem recursos, né, pra falar isso. Eu achei muito legal e é um complemento muito interessante pra essa história. Então fica aqui a dica de mais um livro incrível, né, desse Mulheres com... Tá sendo só sucesso, gente. Eu tô até com medo de ler os outros, porque vai que, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso, gigantesco que eu fiz aqui pra vocês. Eu vejo